Deus não está castigando, mas essas coisas estão acontecendo na terra pelo peso do pecado. E esse pecado vem aumentando ainda mais, principalmente a partir do momento que esqueceram, deixaram de lado e aboliram os 10 mandamentos. Confira. São gente que não estão aceitando o que Deus passou para nós, os 10 mandamentos. Se conferir os 10 mandamentos, a Igreja Católica Apostólica está pulando fora. Está pulando fora. Sim, natural, porque na presença de nós que estamos a caminho, é Ele na nossa frente. Mas para a Igreja Católica, a maioria, a presença de Deus não precisa estar inocente. Tira fora, tira fora. Aí, já é uma falha terrível isso aí. E depois proibir de dobrar o joelho, aí já é o próprio diabo. Tá aí um trechinho curto, né? O profeta falou pra gente aí, no momento da sua homilia dentro da igreja, depois da missa, ele fazia essa participação, né? E nos falava depois da mensagem e alertando quanto a esse erro, né? Esse erro que foi por mais de 40 anos na sua voz alertado, que é e que foi, né? Tirar Jesus do centro. De que forma, né? O sacrário, que era no centro, que era o centro da igreja, Jesus Cristo, né? Com o máximo de respeito, foi tirado para o lado, né? E em alguns lugares, né, colocado dentro da sacristia, né? Onde guarda outros utensílios, foi tirado do centro Jesus. Quer dizer, o símbolo máximo da nossa fé, do cristianismo, tirado de lado, deixado de lado. E outro fator também, né? Por uma missa mais rápida, Rony, uma missa mais ligeira, como dizem hoje, o tempo é escasso e o tempo a Deus o pessoal quer diminuir ainda mais, não permite mais que se dobre os joelhos. Por que isso, né? O que interferia? O fato de dobrar os joelhos quer dizer que cabe mais cadeiras, né? Tirando aquele espaço. Eu até hoje não entendo muito por que tiraram esse ato tão importante, né, de veneração, de amor, de respeito, né, de adoração a Jesus Cristo. O ato de dobrar os joelhos hoje é proibido praticamente nas igrejas, não tem nem espaço mais, né, Rony? É isso mesmo. Então aqui nós vemos, né, que com relação ao Concílio Vaticano II, né, teve praticamente essa mudança, como o profeta disse, aboliram os 10 mandamentos. Eles praticamente não seguem os 10 mandamentos. Antes do Concílio II, Concílio I, a gente nota que realmente tinha mais respeito, né? Como as coisas de Deus, tinha aquela preservação, né? Hoje praticamente não tem. Colocamos aqui a mudança do Pai Nosso, né? Trocar o Pai Nosso. E a gente vê que realmente na própria Bíblia, na palavra de Deus, né? Disse que nós não devemos tirar nem um jota, nem uma vírgula da palavra de Deus. E houve essa mudança do Concílio Vaticano II. Então, deixaram aquilo que era conservador, que Deus deixou, para modernizar, colocar o modernismo, né? Aboliram a palavra de Deus, né? Tiraram aquilo que Deus realmente deixou para que nós seguíssemos, para colocar para ter uma mudança na qual, deixando tudo moderno. E também colocamos aqui, igual o Tiago disse, né? O sacrário. Muitos dizem que, né, não tem nada a ver, que o sacrário e tal. Pessoas já chegou a falar porque tiraram o sacrário do centro, mas a cruz está no centro. Então, assim, nós realmente notamos que o sacrário, né, ali está Jesus presente, dia e noite ali, é o corpo de Cristo, né? E é a alma da igreja. Então, assim, a pessoa entra dentro da igreja, a primeira coisa que ela faz é direcionar ao sacrário, né? Jesus no centro. Se não está Jesus no centro, colocou de lado, então praticamente não tem sentido essa missa. Meio que jogou Jesus fora, né? Deixou ele de lado. Então isso aí é uma abolição, como o profeta disse, né? Abolição dos 10 mandamentos, a falta de respeito para com Jesus sacramentado. E hoje, nos tempos de hoje, nós notamos que tudo que está acontecendo ao mundo é isso, né? É a falta de fé, é a abolição das coisas de Deus, né? É fazer com que as pessoas não tenham mais fé, porque o modernismo entrou dentro da igreja, porque não vigiaram,
né? Deixou a fumaça de Satanás trazer o quê? O modernismo, a teologia da libertação, né? A missa nova, e tudo isso aí é falta de respeito. Então nós, como leigos, nós temos que estar atento a isso aí e, como se disse, né? Sair fora, pular fora dessas coisas. Porque o bom católico, ele vê uma coisa errada, ele vê alguma coisa ali que não é do agrado de Deus, o que ele faz? Ele sai fora. Mas tem que prestar obediência ao bispo, ao padre. Não, não é bem assim. Você presta obediência naquilo que ele estiver fazendo que seja a vontade de Deus. Se ele está fazendo uma coisa que é da vontade de Deus, tudo bem, você deve prestar obediência. Mas caso contrário, como prestar obediência? Como se disse, se um bispo ou um padre está fazendo uma coisa errada, e todos aqueles que estão com ele podem ir para o inferno, pode se perder, né? Então, assim, a gente vê que o modernismo hoje está muito grande dentro da igreja, e nós devemos vigiar, nos policiar, para que ficamos atentos, né? Para não cair nessa moda. E é uma transformação que está acontecendo, né, dentro da Igreja Católica. A Igreja está passando por uma transformação, ela está passando por uma grande perseguição. E nós, leigos, como diz Nossa Senhora nas mensagens, é que vamos salvar a Igreja, é que vamos gritar, lutar pela Igreja, colocar a boca no trombone, né? Anunciar a verdadeira palavra de Deus, as mensagens de Nossa Senhora. Porque tem muitos que eles estão deturpando, eles estão mudando, né, a Sagrada Escritura, colocando um missal diferente, né, algo diferente para quê? Para confundir a cabeça das pessoas. E nós estamos vendo que nesse tempo há uma grande confusão espiritual, como Nossa Senhora disse nas mensagens. Então, tendo entendimento, mas realmente do que estamos vivendo, são as pessoas que estão buscando a Deus, são as pessoas que meditam, que têm um respeito com as mensagens de Nossa Senhora, as aparições. Essas pessoas realmente sabem realmente o que está acontecendo e que vai acontecer, né, Tiago? E quando a gente fala em mandamentos, os 10 mandamentos são leis, né? Como um pai deixa a lei para o filho, não faça isso, não faça aquilo, não pegue tal coisa, coma no horário certo. São leis. E Deus, como um pai bondoso, deixou essas leis para que a gente possa seguir os mandamentos, né? Seguir um caminho mais correto, mais coeso, né? E os 10 mandamentos são os princípios, né, digamos, essenciais do Evangelho e são necessários para a nossa salvação, né? O Senhor revelou a Moisés na antiguidade, pode ver Êxodo aí 21:17, né? Os 10 mandamentos são parte vital do Evangelho. E a obediência a esses mandamentos prepara o caminho da obediência, né? O caminho que nos leva aos céus. Primeiro mandamento, para você ter uma análise, né? Não terás outros deuses diante de mim. Profeta nessa mensagem em 2016 nem imaginaria, né, Rony, que a igreja estaria hoje com vários deuses dentro da igreja, né? Pachamama, né, nós vimos essa adoração recebendo outras culturas religiosas, e o Papa, às vezes de abolir, disse: não, quem sou eu para julgar, né? Todos são bem-vindos, fique onde você estiver. Até mesmo as religiões que de alguma forma odeiam o Evangelho, né, não aceitam o Evangelho, ele diz que está tudo bem. Então, imagina hoje como ele estaria vendo esse cenário atual. Não terás outros deuses diante de mim. Isso está em Êxodo 23. Não farás para ti imagens de escultura. Quais esculturas que a gente vê sendo feitas hoje, né? São outros deuses de outras culturas que foram levantadas e são adoradas. E quando falamos em imagens, também falamos em imagens de pessoas, né? Tem muitos irmãos aí evangélicos que diz que a gente adora escultura, mas são os primeiros a adorar as celebridades, os pop stars, né? Os pastores, que são famosos, os cantores. A adoração em todos os sentidos, né? E não meramente na questão de imagens ou esculturas. No mandamento 3, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Uma explicação muito importante, né? Fala-se na Bíblia que nos momentos de aflição nós podemos sim, né,
chamar, clamar por Deus, né, no momento de oração, mas fora isso, a todo momento, né, é um nome muito importante na nossa mente e não deve ser colocado em meio de conversas vãs, de brincadeiras, porque Deus é sério, Deus merece o nosso respeito. Lembra-se também, né, de guardar os dias de festa. Antigamente, no Antigo Testamento, era o sábado. No Novo Testamento, nós guardamos o domingo, né? Mas que você guarde um dia especial para o Senhor, o dia do Senhor. Honra teu pai e tua mãe. Êxodo fala no capítulo 20, versículo 12. Esse é o mandamento que continua em vigor mesmo quando nos tornamos adultos. Devemos sempre encontrar maneiras de honrar nossos pais e nossas mães.